Nós estamos no sexto dia desse propósito de 21 dias de jejum e de oração. Ao longo desses dias, nós temos meditado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 6 do Evangelho de João. O texto começa nos contando, João nos relata a primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus estava pregando as boas novas a toda aquela multidão, e os seus discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, nós temos que despedir a multidão, porque nós não temos o que dar para eles comerem, já está tarde. E Jesus pergunta para eles: o que nós temos? Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: manda eles se sentarem em grupos de 50 e distribua entre eles. E nós vemos aqui um milagre da multiplicação. Todos foram alimentados e o que sobrou ainda foram juntados em 12 cestos. Depois que isso aconteceu, a partir do versículo 16 nós lemos: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Os discípulos estavam navegando sozinhos. Versículo 18 diz: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados, porque eles não reconheceram que era Jesus. Eles tinham acabado de presenciar, meus irmãos e minhas irmãs, um milagre sobrenatural, que 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas. Eles viram o próprio Jesus fazendo esse milagre. E quando eles estavam sendo fustigados pelos ventos, sendo atacados por aquele mar bravo, eles não perceberam que era Jesus que estava vindo ao seu encontro. Quantas vezes você e eu vemos nas nossas vidas tantas situações adversas, tantas situações que parecem que vai ser o nosso fim, nós vamos naufragar, vai acabar aqui a minha história. E nós não conseguimos perceber Jesus vindo ao nosso encontro, porque os nossos olhos estão tão concentrados naquela situação aterroradora, aquela situação tão difícil, e nós não conseguimos perceber o Senhor vindo ao nosso encontro. Mas Jesus, com sua graça, com sua misericórdia, com o seu favor, no versículo 20, João nos escreve: mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. A palavra de Jesus para você e para mim, nesse sexto dia, desse propósito de 21 dias de jejum e oração, é: sou eu, não tenha medo. Quem sabe você esteja vivendo situações tão difíceis, tão adversas, esse jejum esteja tirando tanto a sua paz, que você não consegue perceber que é Jesus, mas a sua palavra nos diz: sou eu, não tenha medo. A palavra não tenha medo, não temas, ela é tão preciosa, que ela foi registrada 366 vezes na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós vemos 366 vezes essa expressão: não temas, não tenha medo, e todos os adjetivos que possa ter a respeito de nós não termos medo. O próprio Deus falando com você e comigo, e Ele fala isso uma vez a cada dia, e também uma para o ano bissexto, 366 vezes a inscrição: não tenha medo. Nesse sexto dia desse propósito, eu digo para você: não tenha medo. Amanhã você pode se lembrar disso. Não tenha medo. Todos os dias da sua vida, Jesus está conosco. A continuação do texto diz: então resolveram recebê-lo no barco,
e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Quando Jesus está conosco, quando Jesus está conduzindo as nossas vidas, nós logo chegamos ao nosso destino. E aquelas situações que nos aterrorizavam já não têm mais domínio sobre nós, porque nós recebemos uma palavra: não tenha medo. E o texto, João vai nos escrevendo que Jesus é o pão da vida, que Jesus é aquele que alimenta as nossas vidas, é aquele que traz sustento sobre nós. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Mas nesse capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos uma situação triste. Nós vemos lá a partir do versículo 60, que muitos discípulos abandonaram a Jesus. A mensagem que Jesus trazia, a mensagem que Jesus pregava, começava pelo arrependimento. Quantas vezes você e eu queremos experimentar sinais, milagres, maravilhas, tirarmos o terror e o pavor das nossas vidas, mas nós não queremos passar por esse estreito que é o arrependimento, deixarmos para trás as situações passadas, as nossas práticas antigas, os nossos entendimentos passados, as nossas filosofias, as nossas formas de ser, para sermos transformados pela palavra de Deus. Essas pessoas que abandonaram Jesus, eles viveram e viram o milagre da transformação da água em vinho, que nós já estudamos. Eles viram Jesus curando os enfermos, Jesus expulsando demônios, Jesus pregando a palavra dos céus. Eles viram Jesus multiplicando o pão e o peixe. Eles viram Jesus alimentando tantas pessoas. Eles viram Jesus e ouviram a história de quando ele andou sobre as águas. Mas quando a mensagem se tornou um pouco mais incisiva na vida deles, eles decidiram abandonar Jesus. A minha oração é para que você e eu não sejamos essas pessoas que decidem abandonar a Jesus. Quem sabe você já tenha feito isso na sua história, mas voltou para o caminho do Senhor, arrependido, você confessou ao Senhor Jesus. Sua história é outra. Mas quem sabe você conheça uma pessoa que está distante dos caminhos do Senhor, que já experimentou e já viveu tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, mas hoje decidiu viver distante do Senhor. Deus quer usar a sua vida nesse dia, nesse 6º dia, desse propósito de jejum e de oração, para trazer uma palavra de vida sobre essas pessoas. Entra em contato com essas pessoas, ore por ele e por ela, abençoe suas vidas, clame ao Senhor Jesus e as lembre de tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas que Deus fez na vida deles. Quem sabe você seja essa pessoa. Então hoje eu quero te lembrar, Jesus se entregou na cruz para alcançar a sua vida. Jesus se entregou na cruz para que você pudesse ter vida, e essa vida está à sua disposição hoje. Eu quero orar com você que já tem a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, e com você que quer entregar, consagrar a sua vida a Ele. Nesse 6º dia, desse propósito de jejum e de oração, nós vimos e ouvimos a palavra de Deus que diz: não tenha medo, sou eu. E é essa palavra que Jesus diz para você: não tenha medo, filho, filha, porque sou eu na sua vida. Nós vamos orar e juntos nós vamos conectar o nosso coração ao coração do Senhor, trazendo à nossa memória a palavra do Senhor que nos traz esperança. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi ministrada às nossas vidas, aos nossos corações no dia de hoje. O Senhor nos diz: sou eu, não tenha medo. E eu peço que essa palavra dissipe todo o medo dos nossos corações, tire das nossas vidas todas as situações que nos prendem, que nos aterrorizam, Pai, e que nós possamos olhar para o Senhor e vivermos para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Eu abençoo meu irmão, minha irmã, que está decidindo caminhar com o Senhor hoje, viver a sua vida integralmente para o Senhor.
Eu abençoo essas pessoas que vão entrar em contato com outros para abençoar as suas vidas, para atraí-las mais uma vez ao Senhor. Usa cada um dos meus irmãos e nos abençoa nesse sexto dia desse propósito que nós estamos inseridos para buscarmos a sua presença, para sermos cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós completaremos a primeira semana desse propósito de 21 dias, 3 semanas de jejum e de oração. O que eu digo para você, fique firme, fique constante nesse propósito em nome de Jesus. Leia cada um desses versículos que compõem esse capítulo 6 do Evangelho de João. São 71 versículos com tantas lições preciosas dos céus para as nossas vidas. E amanhã, no 7º dia desse propósito, nós estaremos juntos meditando na palavra do Senhor. Eu te abençoo nesse dia e espero por você amanhã, em nome de Jesus.